Olha que linda mensagem para a sua noite. Forte não é quem nunca se cansa, mas quem, mesmo cansado, continua. A vida pode até te derrubar, mas a sua fé sempre vai te levantar. Às vezes, as lutas parecem grandes demais, o caminho escuro demais, mas Deus nunca te abandona. Nos momentos difíceis, Ele segura tua mão e te lembra: você não está só. Nem sempre vamos entender os planos dele, mas uma coisa é certa: Ele nunca erra. O que hoje é dor, amanhã pode ser crescimento. O que hoje é choro, amanhã pode ser alegria. Então, descanse seu coração. Entregue suas preocupações para Deus e confie. A noite pode ser longa, mas amanhã sempre chega. Que a sua noite seja de paz, de esperança e de renovação. Deus está cuidando de tudo. Durma com essa certeza no coração. Amém.